Olá, estamos começando mais um programa dentro dos especiais Unicruz TV. Na edição de hoje, nós recebemos aqui no estúdio o ex-presidente da Fundação Universidade de Cruz Alta, professor José Ricardo Libardoni dos Santos. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. E a atual presidente, aí já empossada da Fundação Universidade de Cruz Alta, professora Inedina Teixeira. Tudo bom, professora? Prazer tê-la aqui conosco. Olá, Rúbia. Prazer também. A proposta do programa de hoje é realizar que o professor Libardoni realize uma avaliação de como foi o seu trabalho perante a Fundação Universidade durante estes anos que ele esteve, então, à frente da gestão, e que a gente possa também conversar com a professora Inedina a respeito das suas expectativas à frente da gestão da Fundação Unicruz. Eu começo conversando com o professor Libardoni. Professor, quando o senhor assumiu a universidade, claro, o senhor já ocupava a vice-reitoria de administração, mas foi conduzido à gestão, à presidência da Fundação Unicruz em 2006, é isso? 2008. 2008, isso mesmo. Como é que estava a universidade? A gente sabe que a questão financeira sempre foi uma das maiores preocupações desde 2006, quando se efetivou toda essa questão da entrada da justiça aqui na universidade. Era a questão financeira uma das questões principais. Como é que estava a situação naquela época? Bem, tu falaste do ano de 2006, que sem dúvida nenhuma é um marco aí de uma série de problemas, dificuldades que a Fundação e a Universidade, consequentemente, vinham sentindo desde há um bom tempo. Aí chega naquele período ali que todo mundo já tem conhecimento, né? Final de 2005, principalmente, há uma intervenção judicial na instituição, assume o administrador judicial, o Dr. Gai, e a partir dali já se tem início um programa, né, um amplo programa de reestruturação econômico, financeira e também educacional da Universidade de Cruz Alta. E essa transição, essa fase de intervenção judicial, ela foi até, se não me falha a memória, abril de 2008, quando a universidade aí já com novos estatutos e tal, acabaram sendo empossados os novos gestores, aí com essa separação entre a fundação e a universidade, entre mantenedor e mantido, porque antes eram a mesma pessoa, ou seja, quem era eleito reitor ou reitora da universidade já automaticamente assumia como presidente da mantenedora. Então isso se alterou também naquele momento. Então, em 2008, nós acabamos assumindo, né, todo o conselho diretor, assim como na reitoria também a professora Elizabeth e a equipe dela, né, e aí mais ou menos dando sequência naquelas políticas que já vinham sendo implementadas desde 2006 e que, grosso modo, estavam relacionadas a um amplo programa de reestruturação econômico-financeira da instituição pelas dificuldades e pelos problemas, enfim, que existiam naquele período. Bom, problemas que remontavam, para ter uma ideia, desde o ano de 98 e 99, que se agravaram ali naquele período anterior a 2005, principalmente 2004 e 2005. Mas, de uma maneira geral, problemas de toda a ordem, né, de cunho de endividamento principalmente, né, bancário, significativo, fiscal, com fornecedores, e também trabalhista. Nós estávamos naquele período ali no final de 2005, há quase um ano, sem recebermos salários, enfim, de maneira corrente, né? Enfim, todos aqueles problemas que nós já também discutimos aqui em outros momentos. Então, 2008 já tinha um passo, né? Já tinha se dado um passo importante, embora tivesse os problemas, como a questão fiscal, era um problema em aberto, que aliás veio a ser resolvido apenas em 2011, né, se não me falha a memória, em função da aprovação de uma legislação que nos permitia também, né, trocar nossa dívida por bolsa. Naquele momento era uma questão grave, a questão trabalhista também, né, existia um passivo trabalhista remanescente, bem entendido, dos períodos anteriores a 2005, e que também não se tinha uma solução. E demais dívidas aí, as bancárias, tendo que uma boa parte delas ainda naquele momento não haviam sido renegociadas e tal. Mas o fato é que 2008 ainda era um ano muito nebuloso para as questões da instituição, embora, como eu falei, já existisse uma estratégia montada, né? Quando a administração judicial sai, nós já temos um caminho, um norte, enfim, a seguir, né,
as medidas que porventura precisavam ser tomadas para nós conseguir resolver, né, os problemas que até então estavam colocados. Mas todas essas ações sempre com os olhos da justiça, sempre de olho na sua gestão, na verdade, professor, todos os olhos voltados para essa questão do financeiro da universidade. A primeira coisa que nós buscamos e foi o equilíbrio orçamentário ordinário, que nós chamamos, né, porque a instituição vinha durante muito tempo com déficit orçamentário gigantesco. Isso, para o pessoal de casa entender, investir ou gastar mais do que se havia como fluxo de caixa. É isso, professor? Isso que, a grosso modo, é isso. Tu ter mais despesa do que receita. E isso, durante algum tempo, é possível suportar, agora, infinitamente, não. Né? Então, não, claro. As políticas foram muito voltadas para esse patamar. Tivemos que tomar medidas duras, né? Que até então muitas pessoas não entendiam, vinham com uma certa crítica. Demissões, por exemplo, rebaixamento dos nossos próprios salários, né? A reformulação do plano de carreira foi um ponto nevrálgico naquele período ali, polêmico e tal, mas que precisava ser tomado, né? E tudo isso no sentido de procurar reequilibrar ou equilibrar as contas da instituição. Teve a questão também do advento da escola. Nós tínhamos uma escola, né, do ensino fundamental e médio, que já vinha há algum tempo, né, com dificuldades, e naquele momento tivemos que tomar uma medida de cancelamento das suas atividades. Vários cursos no âmbito da própria instituição que já há algum tempo vinham apresentando dificuldades de demanda, né. Todas essas são questões polêmicas, claro, porque envolvem a questão das terras. A questão da venda das terras, que ainda é uma solução que está sendo encaminhada, né, mas nós entendimos que não teria como satisfazer esse enorme passivo trabalhista que fora deixado, a não ser através disso, né, porque o fato é o seguinte, nós herdamos aí um endividamento muito significativo para a nossa realidade institucional. Ou seja, professor, qual era o valor total do endividamento da universidade na época que o senhor assumiu a instituição, a gestão da fundação? Para ter uma ideia, os primeiros levantamentos que nós fizemos, nós fomos tomar a pé da situação, e não era de mérito nenhum falar isso, mas para ver como a coisa era tão desorganizada, que sequer tinha conhecimento do endividamento. Os primeiros levantamentos que nós fizemos das dívidas da instituição, porque uma coisa importante também de ressaltar, que naquele período ali da intervenção judicial não houve transição, né? Simplesmente a equipe anterior saiu, uns foram presos, outros foram demitidos e tal, e assumiu uma nova gestão, com desconhecimento total de toda a realidade institucional. Então nós ficamos um ano e meio para tomar pé da situação, e ainda de passar 2 anos ou 3 anos, ainda chegavam novidades em termos de endividamento. Mas para ter uma ideia, o primeiro levantamento que nós fizemos na época era uma dívida em torno de 5 milhões de reais. Uma coisa absurda, né? Que não imagina. Depois nós fomos apurando, as coisas foram sendo esclarecidas, os credores também compareceram para receber os seus créditos. Mas o fato é o seguinte, só para ter uma ideia, só o passivo fiscal, agora fora renegociado em 2011, 2012, ele girou em torno de 45 milhões de reais. Então, só o passivo fiscal. Que são impostos que não foram recolhidos, é isso? Sobretudo imposto de renda, né? Então nós temos aí a questão do imposto de renda retido na fonte, 45 milhões, nós já tínhamos feito a renegociação do fundo de garantia em torno de 7 milhões, né? Dívidas bancárias em torno de 20, 30 milhões de reais, mais fornecedores. Então era uma dívida que naquele momento já beirava algo em torno de 90 ou 100 milhões de reais. Como que nós, na situação que nós estávamos, teríamos condições de fazer frente ao endividamento dessa magnitude? E uma coisa importante, a universidade também não pode existir somente para pagar dívidas. Nós precisávamos, além de cumprir com esse passivo, ou pelo menos reorganizar essa dívida, manter as atividades da universidade, pagando folha, pagando fornecedores, energia elétrica, enfim, todas as despesas, mais os investimentos necessários. Então era uma matemática diabólica que precisava ser feita para conseguirmos administrar essa situação, né? Então a dívida era muito grande, era gigantesca. Isso às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade. Naquela época deu muita polêmica sobre a possibilidade ou não da manutenção, de sobrevivência da instituição. Claro, estou analisando friamente os números,
tudo se via que realmente era difícil. Né? Mas nós, óbvio, né? Nós não tínhamos, quem assumiu a gestão da instituição não tinha outra saída a não ser sentar, trabalhar, se envolver. Isso aí, claro, sempre um esforço coletivo de toda a instituição, mais outras entidades que contribuíram significativamente para isso. Mas, grosso modo, tivemos que trabalhar, tivemos que encarar aqueles problemas. Não foram poucos os momentos, né, que nos davam um certo desalento, né, aí naquele período mesmo, 2008, 2009, quando nós não tínhamos uma saída para a questão trabalhista, quando não tínhamos uma solução para a questão fiscal, realmente, né, nos dava uma certa apreensão. Mas isso nunca nos demoveu aí, enfim, do ímpeto de buscar a saída. Sempre tivemos enfim, acreditávamos, né, na capacidade que a própria instituição tem. Né, isso é uma coisa que se avançou e se conseguiu chegar até aqui, porque é um potencial gigantesco que a entidade, que a instituição possui. Né, e tem mostrado isso? E tem mostrado isso, e em grande medida o que as pessoas, infelizmente, os antigos gestores, eles atrapalharam o bom andamento da instituição. Né, porque eu acho que alguma coisa que o gestor deve ter muito claro é que ele não pode atrapalhar o bom funcionamento das organizações. Né, com ideias mirabolantes, com soluções mágicas. Né, a universidade, a fundação, enfim, ela possui uma certa dinâmica. E que se as pessoas às vezes não atrapalhar, já ajudam muito. Agora, quando as pessoas assumem achando que vão fazer coisas que não está nem ao alcance da sua capacidade... Usar o patrimônio para seu bem comum. E nem da realidade institucional, né? Como, por exemplo, desatar, abrir cursos, como se fazia antes tempo aqui. Né? Qualquer coisa abria um curso e tal. Quer dizer, sem ter uma lógica, observando, né, a dinâmica do mercado, observando a realidade institucional. Quer dizer, claro que, para dar uma satisfação para a comunidade, para dizer que nós tínhamos aí 30 cursos de graduação, né? Então, tudo isso são coisas que foram prejudicando muito a própria dinâmica institucional. Né? Então, e nós sempre tivemos um certo cuidado. Né? Nós, obviamente, assumimos uma responsabilidade que estava aquém da nossa própria possibilidade. Eu sou professor universitário e, de repente, nós temos que assumir com o grupo, né? Assumir uma instituição com endividamento gigantesco e que requer de nós, né, uma capacidade não só de administração, mas também de resolução de problemas dessa magnitude. Que às vezes não estavam ao alcance. Mas nós tivemos muita prudência. Não adianta nós assumirmos achando que nós temos a solução para tudo. Né, e naquele momento não tínhamos solução para todos os problemas. Tanto que talvez até hoje tem alguns problemas aí, não sabemos como irá se comportar a questão da dívida fiscal. Né? Temos uma saída, troca por bolsas e tal, mas não temos a solução para todos os problemas. Então é isso que, para isso nós temos que ter prudência, né, nesse aspecto. Não achar que nós somos, por exemplo, grandes gestores, com grande capacidade, enfim. Então é nesse aspecto que sempre nós conduzimos as questões. Se conseguiu avançar bastante. Existem ainda grandes problemas, né, grandes dificuldades. O endividamento fiscal ele é significativo, embora esteja reestruturado. Né, o endividamento trabalhista ainda remanescente, né, sempre é importante se dizer, quase a totalidade dele naquele período, ainda precisa ser resolvido. Imagino eu com a venda, né, alienação das terras. Alguns fornecedores que naquele momento ali não foi possível fazer, embora em menor grau, né, que não aceitaram os parâmetros de repactuação, algumas dívidas bancárias. Né? Então, existem ainda problemas para serem resolvidos, mas pelo menos hoje nós sabemos e temos clareza de quais são esses problemas e quais são as formas, né, ou os caminhos aí para se conseguir resolvê-los. Importante que se diga, até para lembrar para o pessoal que está em casa, que a ideia do programa de reestruturação das instituições de ensino superior hoje, o PROIES, teve sua primeira semente plantada aqui pela universidade. Tanto é que a professora Elizabeth, no seu programa aí de encerramento da gestão, no final de semana passado, lembrou muito bem isso. Esta questão de que foi a professora Elizabeth, o professor Libardoni, que foram bater lá na porta do Ministério da Educação. Olha, nós temos uma ideia, nós queremos renegociar. Foi isso mesmo, professor? Sim, a primeira viagem que nós fizemos a Brasília, porque nós estávamos num impasse, não teríamos, né? A dívida era muito grande e tal. E assim nós fizemos com alguns demais fornecedores. Quer dizer, nós colocamos a nossa situação, né, que nós herdamos, enfim, a instituição numa condição aí do ponto de vista financeiro das mais tenebrosas. Nós tínhamos uma certa capacidade, sim,
financeira, mas não para cumprir as dívidas de acordo com os credores, com que os credores, de acordo com os parâmetros propostos pelos credores. Porque mesmo hoje, se nós tivermos uma dívida fiscal, se não existisse o PROIES, nós poderíamos parcelar ela em 60 meses. Aí, mas nós, com uma dívida de 40 milhões, parcelar em 60 meses, nós íamos trabalhar, né, e eu acho que nem teríamos fôlego para... Então nós tínhamos que achar uma solução. Né, e essas negociações com o governo federal, elas são as mais difíceis, né? Porque o governo federal, a administração pública, ela parte do princípio da legalidade. Ou seja, eles só podem atuar naquilo que a lei permite. Não é como nas relações privadas. Né? As relações privadas, o que não é proibido é permitido. Nas relações públicas, o que não é permitido é proibido. Né? A lei tem que dizer o que efetivamente o agente público pode efetivamente fazer. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, né? Eles chegavam e diziam para nós, não, essa dívida aí o governo vai perdoar, o governo é tranquilo, é isso. Não, mas ainda bem que é assim, tem que agir dentro do princípio da legalidade. Então era necessário que se fizesse uma reestruturação, até mesmo na legislação, né? Uma inovação legislativa, que foi o que acabou acontecendo. E nós sempre fomos muito firmes em relação a isso. E nós chegamos a conversar com o secretário da Fazenda, a primeira viagem ainda na época da administração judicial. É óbvio que eles nos trataram com uma certa rispidez no início, né, porque eles estavam acostumados também. Bom, a universidade, em primeiro lugar, deixou chegar esse endividamento nesse patamar. De outra sorte, repactuaram várias vezes as dívidas e não pagaram. Né? Então, é claro, o que chega lá é o governo dizendo, mas vem cá, vocês vão querer nos enrolar novamente, né? Mas nós sempre tivemos muita boa vontade, enfim. E eu acho que isso acabou também contaminando não só a burocracia fazendária, né? Mas também a própria classe política, vários deputados, enfim, senadores se envolveram nisso. A boa vontade também da própria Procuradoria da Fazenda aí, de Santo Ângelo, né, que embora nunca fizeram nada a revelia da lei, mas sempre nos orientaram, nos deram, perceberam, enfim, nós estávamos bem intencionados no sentido de resolver o problema. Eu acho que tudo isso acabou contribuindo para culminar, então, com a aprovação da legislação. Né? Então, o envolvimento do Comung também, quer dizer, outras universidades. Então, sem fórmulas mágicas, quer dizer, sem subterfúgios, sem atuações, enfim, escusas, como algumas pessoas às vezes acham que vão resolver os problemas institucionais. As coisas têm que ser abertas, sempre com muita transparência, quer dizer, colocando o problema, dizendo qual era a nossa percepção, né, como poderia ser resolvido. É assim que se vai avançando. Né? Então, acho que esse aspecto também ajudou bastante para achar essa saída, né, que sem dúvida nenhuma foi talvez um dos principais avanços que nós tivemos aí nos últimos anos. E foi o que permitiu que chegássemos até aqui. Com certeza. Hoje mesmo a regularidade fiscal, ela é, como é que eu poderia dizer assim, ela é a base de sustentação de toda a instituição, né? Principalmente nas questões relacionadas à fundação. Né? Hoje nós, sem regularidade fiscal, as coisas se complicam. Que são as negativas que o senhor fala. Quer dizer, que hoje nós temos essa regularidade, a certidão que eles chamam de positiva, com efeitos de negativo, né? Porque para quem não deve nenhum tributo, a certidão é negativa de débitos fiscais. Como nós devemos, mas temos reestruturado, enfim, a dívida, nesse caso nós temos essa certidão. Né? Porque hoje até mesmo para pedir o recredenciamento de um curso, precisa da certidão. Para o governo recomprar os títulos do FIES, precisa dessa certidão. Para o PROIES, precisa dessa certidão. Então, né, eles vão fechando cada vez mais. E é bom que seja assim. Né? Eu acho que os gestores precisam ter essa responsabilidade. Né? Que se nós temos dificuldade, que é isso talvez a clareza que faltou para os gestores naquele período. Quando uma instituição começa a entrar em dificuldade, quando ela começa a gastar mais do que efetivamente arrecada, imediatamente isso é um sinal, não é nem amarelo, é um sinal vermelho já. Né? Tem que tomar as medidas necessárias para reequilibrar esse orçamento. Ainda mais quando ele se torna, isso se torna estrutural, né? Que é o que foi o que aconteceu naquele período. Quer dizer, como nós não tínhamos recursos
suficientes para pagarmos todas as nossas contas, o que os gestores faziam? Não recolhiam imposto de renda, não recolhiam o fundo de garantia, recorriam aos bancos, né, para pagamento de folha. Quer dizer, não pode ser assim. Né? Isso pode ser eventualmente, mas não como medidas rotineiras, como então se fazia. Então esse cuidado precisa ter. Né? Quando uma empresa, ou o orçamento familiar mesmo, quando começa a gastar mais do que efetivamente se arrecada, algumas medidas precisam ser tomadas. Né? E qual é que responde mais imediatamente? Reduzir custos, né? Porque aumentar a receita nem sempre acontece da noite para o dia. Né? Não adianta a universidade começar a entrar em dificuldade e nós imaginarmos que vão abrir novos cursos para buscar novas fontes de receita para resolver o nosso déficit orçamentário. Isso é besteira por um motivo, porque se abrem-se cursos novos, normalmente precisa de investimento. E o retorno que esses cursos dão é mais longo prazo. Demora um pouquinho para chegar. Né? Então o que eu quero dizer é que precisa reduzir custo. Né? Tem que cortar onde efetivamente pode, sem prejudicar, e isso foi sempre o nosso cuidado, né? Sem prejudicar o bom andamento das atividades acadêmicas, o ensino, a pesquisa e a extensão. A razão de existir da instituição. Exatamente. Então, mas se tinha muito espaço naquele momento para promover esses cortes. A universidade se envolvia com tanta coisa que não era efetivamente da sua... alçada. Enfim, mas que não era sua atividade, né? Atividade fim. Enfim, então essas coisas precisam ter muito cuidado. Então, as dificuldades elas provêm daí, né? Tem que enfrentar o problema na medida que ele se coloca. Né? Porque empurrando, não adianta nós imaginarmos que estamos com dificuldades e daqui a pouco passa um tempo e nós vamos resolver, né? Ou vai baixar uma entidade aqui e resolver os problemas por nós. Isso não existe, então é nesse sentido. Isso pelo menos é uma lição que fica, talvez, de todo esse período aí. Tá certo. Professor, antes de a gente passar para a professora Enedina, como é que fica a casa, então, professor? Salários praticamente todos em dias, né? De dia, tanto de professores quanto de funcionários. Grande parte das dívidas repactuadas, as que não foram repactuadas estão sendo organizadas. Com a negativa, estamos com a positiva, com o efeito de negativa também em ordem. Como é que o senhor deixa os trabalhos, a pasta para a professora Enedina? Bem, como eu falei antes, existe uma certa estruturação das questões relacionadas aos aspectos financeiros da Fundação. Várias questões foram dirimidas, enfim, resolvidas. Nós, durante esse período, aí, nós devemos ter pago de dívidas algo em torno de 40, 50 milhões de reais, esse é um valor que nós vamos apurar ainda. Que é lamentável, né, que nós falarmos um valor dessa magnitude, porque imagina se nós pudéssemos pegar um recurso desse e investir dentro da instituição. Então, mas por outro lado, existem várias questões que não estão definitivamente resolvidas, né, que ainda vai depender de aspectos, né, como por exemplo a manutenção da gestão da instituição, né, como tem sido feito. Isso talvez a professora Enedina, pela capacidade que tem, pelo conhecimento e tal, pelo envolvimento, sabe disso, né, que qualquer política de austeridade, ela precisa ser mantida, mesmo que nós estivéssemos vivendo um outro momento, né, de um outro momento, mesmo assim, eu acho que é importante manter essa política de austeridade, porque tem sim grandes desafios ainda. Como eu falei, temos a dívida trabalhista, sim, está estruturada, talvez com a venda dessa área de terra, que já foi vendida, mais uma outra parte se resolva. Né? Isso não é problema, as pessoas dizem, mas a universidade está se liquidando, vendendo seu patrimônio. Bom, mas o que se pode fazer, né? Isso não efetivamente, não vai trazer prejuízos para a instituição. Tá, porque a área que ficou para a área experimental, ela ainda existe, é importante que se diga, né? Sim. O pagamento da dívida fiscal começa o ano que vem. Né? Nós apenas reestruturamos a dívida, são 45 milhões de reais. Claro que isso ainda vai 15 anos, se não me falha a memória. Então serão várias gestões ainda, né? Não só a da professora Enedina, que para resolver isso. A questão bancária, ficam algumas dívidas para ser resolvidas. Alguns bancos nós não conseguimos efetivamente pactuar, mas de uma maneira geral, não deixamos assim com todos os problemas resolvidos, longe disso. Com certeza. Eu acho que caminhamos aí. Eu acho que é uma corrida, sei lá, se é 4 por 100, se é, sei lá, 4 por 1000. Né? Nós corremos até aqui, vamos passar o bastão agora, provavelmente quem vai pegar vai ter que correr mais um tempo, mas ainda tem
para dizer que os problemas da Unicruz são solucionados ainda vai um bom tempo. Né? Mas eu acho que está bem, está estruturado, nós sobrevivemos, isso é um aspecto importante. Naquele período não faltavam, né, os profetas do Apocalipse para dizer que a universidade ia fechar no próximo mês. Bom, nós estamos aí há 8 anos, né, depois de 2006 para cá. É verdade. Não corre-se mais esse risco, né, de as pessoas dizerem que porque a universidade vai fechar, porque está quebrada, porque isso, porque aquilo. Até hoje a gente se escuta falar esses absurdos. Né? Aí lá em 2005, sim, lá ela chegou naquela situação porque realmente ela não tinha mais como avançar naqueles patamares. Né? Não adianta querer culpar o Ministério Público, né? O Ministério Público tomou uma atitude corajosa, amparada pelo Judiciário, que foi fazer a intervenção, né, naquele momento, né, porque não tinha mais solução. Tanto que a universidade estava fechada, os professores estavam em greve, né, porque aí sim, naquele período ali, todos os mecanismos, né, as magias, enfim, que poderiam ser feitas já haviam sido também esgotadas, né, os mecanismos de rolagem de dívida e tudo mais. Mas hoje nós já temos um pouco essa tranquilidade. Né, tranquilidade talvez que nos dá para quem assume, já assume também com uma certa clareza de todos esses processos. Mas não assumem, óbvio, com todos os problemas. Seria um exagero da minha parte, né, dizer que todos os problemas foram resolvidos e tal. Algumas coisas avançaram, outras coisas ficaram, que deverá agora pessoas também com mais fôlego, aí, com mais condições tocar para frente. Mas aí nós acreditamos sim que o grupo que assume é um grupo capaz, e tem todas as condições de encarar, talvez até com mais propriedade do que nós, todos esses problemas. Tá certo, depois a gente volta a conversar então, professor Enedina. Muito trabalho aí pelo que se mostra, pelo que o professor Libardoni trouxe para a sua gestão. Pois é, Rúbia, é um grande desafio, né? Como eu digo sempre, é um desafio a gente estar à frente dessa instituição, dessa grande instituição, mas também, né, o que nos dá um grande apoio para isso é o grupo que nós trabalhamos, né, a composição também desse conselho. Nós tivemos como inscrição uma chapa única, né, a concorrer à presidência, mas antes disso também houveram muitas discussões entre os conselheiros, né, para fazer essa formação, e nessa formação eu estou à frente, né, na presidência. Temos o Roberto Visotto, que é o presidente do CORED, na vice-presidência, o que é muito importante para nós, essa proximidade com a região, né? Somos uma universidade comunitária que estamos aqui trabalhando dentro do ensino, da pesquisa, da extensão, em busca desse desenvolvimento regional. Como primeira conselheira, a Rosane, que faz parte do corpo técnico funcional, é funcionária da instituição, com grande conhecimento da instituição também, né, das demandas, das necessidades da instituição. Como suplentes, a professora Veronice e a professora Adelino, que também, né, estão há bastante tempo na instituição, também à frente do conselho. Então, pessoas que conhecem bem a instituição, que sabem os problemas que nós vamos enfrentar e que também conhecem o que realmente a instituição precisa. Então, é um grupo excelente, um grupo de trabalho, e também em todas essas negociações nós podemos contar com os 26 conselheiros, né? Então isso é importante. Pretendemos fazer uma gestão bem participativa de todo esse conselho, junto com a reitoria também, né? Que é a mantida da fundação, não tem como se fazer de uma forma diferente, né? Então esse compartilhamento é o que realmente, de uma certa forma, nos dá uma certa tranquilidade, se é que podemos contar com isso como tranquilidade, né? Porque, como eu disse, é um grande desafio. O professor Ricardo fala assim, de toda essa trajetória da fundação, da universidade. Então, tudo isso ainda que nós teremos pela frente, né? Tem essa dívida fiscal renegociada, mas que é um grande desafio para nós. Esse programa começamos agora em 2014 com o ingresso de
com 50 vagas para o programa, e a cada ano vai aumentando isso, então é um desafio para nós, mas também nós temos assim um grupo de pessoas, todos que estão hoje nessa instituição, são pessoas que realmente querem trabalhar, que querem ver essa instituição crescer cada vez mais. Eu acho que todos esses desafios que nós passamos e ainda temos um caminho a percorrer, o grande crédito de tudo isso são as pessoas que estão na instituição, que querem trabalhar e que querem ver a instituição sempre de uma forma assim, na sua qualidade do seu serviço, na qualidade do ensino, né? Nós temos cursos com excelente qualidade, temos 2 cursos novos agora também. Então isso faz com que realmente a gente assuma esse desafio trabalhando junto com todas essas pessoas. E com uma qualificação, né? É importante que se diga para o pessoal que está em casa, a professora Neidina é docente do curso de Ciências Econômicas, vou deixar que a senhora conclua aí essa formação. Sim, a minha formação é em Ciências Econômicas, eu estou na instituição desde 2003. Então é uma história. Então, acompanhei também todo esse processo. No Conselho Curador, eu estou há 3 anos, né? Eu sou representante do Conselho Regional de Economia, né? Embora professora da instituição, né? Eu hoje represento o Conselho Regional de Economia e já tenho assim, com um bom conhecimento, né, de toda a instituição. Nós temos esse desafio, então, de continuar com todo esse processo, com toda essa gestão, com todos, né, esse excelente trabalho que vem sendo feito até então, dentro desse equilíbrio, mas sempre, né, pensando que quando a gente trata de equilíbrio, sempre a linha é muito tênue, então tem muita coisa para se trabalhar. Também na busca, né, agora que nós temos essa regularidade fiscal, busca de projetos relacionados à pesquisa, extensão, nós temos muito a avançar, né, também, né, em relação principalmente à pesquisa. Então, é essa linha que são essas estratégias que nós pretendemos trabalhar agora, a partir, né, desse momento. Bom, e com certeza aí contando, assim como a senhora falou, com todos os demais que participam desta chapa, que foi então aclamada pelo Conselho Curador, e também, é claro, em conjunto com a reitoria da universidade, como a senhora destacou. A gente sabe que diretamente com a vice-reitoria de administração, que é que trata os assuntos mais voltados à manutenção dos serviços, de todos os serviços aqui da instituição, é preciso haver um entendimento bastante grande entre a presidência da fundação e a pró-reitoria de administração, não é mesmo, professora? Sim, a fundação ela trata basicamente das questões financeiras, né, da universidade. Com a pró-reitoria de administração, nós podemos dizer assim que a gente tem aquele contato mais direto, né? Mas também com a pró-reitoria de graduação, pesquisa e extensão, né? Nós temos que manter também sempre essa gestão bem compartilhada. E sem dúvida também com a reitora, até porque os dois principais representantes da instituição são o presidente da fundação, a presidenta, e a reitora. Sim. Bom, professora, mais alguma consideração que a senhora queira fazer a respeito desse desafio que a senhora vai ter pelo menos pelos próximos 3 anos, não é mesmo? Sim, pelos próximos 3 anos esse desafio, né? E o nosso objetivo também é aproximar cada vez mais a universidade da comunidade. Somos uma universidade comunitária, né? Então, é essa proximidade com a comunidade que para nós é importante e é a comunidade, é para ela que nós estamos trabalhando. Bom, então a senhora segue como docente dos cursos aqui da instituição. Como é que deve ficar a sua vida acadêmica, professora? Sim, eu sigo como docente em algumas disciplinas, né, também à frente dos projetos de extensão que trabalhamos e na fundação. Então, nós vamos fazer um dimensionamento aí das nossas horas entre o
o ensino, a extensão e também o trato com a fundação. Nesse primeiro semestre, eu diria que mais assim, direcionado à fundação, até porque tem muitas coisas para a gente se apropriar disso, né? E aí depois, então, a gente começa a pulverizar mais com o ensino também, os projetos de extensão. Tá certo. Professora, boa sorte. Desde já quero lhe agradecer pela sua participação, dizer que nós estaremos sempre abertos aí a recebê-la. Muito obrigada, professora. Bom, professor Libardoni, esqueci de lhe perguntar. O senhor segue aí como docente da casa, na área dos cursos de economia, administração, também em direito, isso? Continuamos como professor, enfim, agora só que aí saindo das atividades burocráticas e tal, na qual eu já estou há mais de 9 anos, né? Foi o principal desafio na sua vida profissional, professor? Até agora, sim. É um tempo significativo, né? São quase 10 anos, isso não é pouco tempo. Então, chamar atenção também para isso que a professora Erendina coloca, eu acho que ocorreram avanços importantes aí do ponto de vista financeiro, mas isso talvez não seja o mais importante para a instituição. Eu acho que a professora Elizabeth falou de todas as questões envolvendo os avanços acadêmicos, que isso sempre é a preocupação primordial. Quer dizer, embora nós sejamos aqui técnicos mais voltados às questões financeiras, mas para mim sempre foi muito claro a necessidade de dar as condições adequadas para a instituição, que é, sem dúvida nenhuma, aquilo que acaba sendo o mais importante, que é a qualidade das nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Acho que a Fundação ela tem que permear essas questões, né? Fazer a sua parte, claro, né, com uma certa eficiência ou racionalidade universitária, né? Quando nós falamos em racionalidade e eficiência, não é do ponto de vista econômico, ou seja, simplesmente estabelecer, né, políticas, às vezes, incisivas e tal, sem mirar num resultado. O resultado sempre é as questões acadêmicas, e isso sim nós temos do que nos orgulhar, né? A universidade avançou significativamente durante esse período, né? É um aspecto fundamental aí para toda a comunidade, para nós, quer dizer, 2 cursos de mestrado, quase um terceiro já sendo aprovado, quer dizer, isso nos dá áreas aí de universidade, eu acho que pela primeira vez na história da Unicruz. Esse eu acho que é um mérito importante. A outra questão é a questão política, institucional. Nós agora nos deixa muito tranquilos, né, a forma como ocorreu esse processo. As pessoas que assumem, tanto na Fundação quanto na universidade, elas são orgânicas à própria instituição, assumem pelos seus méritos, né, político-acadêmicos. Isso eu acho que é algo a ser avaliado. Essa transição se deu da maneira mais tranquila possível, porque na verdade é a primeira transição que acontece, ou a primeira sucessão que acontece depois da administração judicial, né? Porque nós não tivemos lá em 2008, mas depois tivemos recondução. Quer dizer, a primeira vez nós tivemos, enfim, um processo político agora em que assumem novos gestores. Isso também é um aspecto a ser comemorado, porque até na questão política a universidade sempre foi muito turbulenta, naqueles períodos lá de 2002, depois de 2005. Eu acho que isso também é algo a ser comemorado e esperamos que isso seja, a partir de agora, a nota, né, o tom a se dado aí na instituição. Porque a estabilidade política também é importante para que as instituições possam crescer, e essa transição se dá, no meu ver, de uma maneira bastante tranquila. De minha parte, eu acredito e confio muito nos gestores que assumem, né? A professora Erendina, pela sua capacidade, enfim, já demonstrada, né? Não só nas atividades acadêmicas, mas envolvimento em projetos, principalmente de extensão e de pesquisa. Os demais membros também da chapa, que a professora ressaltou. Na universidade, da mesma forma, né? A professora Patrícia e a sua equipe, no meu entendimento, são pessoas do mais alto nível acadêmico. Então, tudo isso precisa ser, sem dúvida nenhuma, também exaltado e comemorado nesse novo momento, né, que a instituição, pelo qual a instituição vem passando. Tá certo, professor, quero lhe agradecer.
que o professor Libardoni aí, é bom que se diga, sempre esteve disposto para falar com a gente. Foi sempre muito claro, muito verdadeiro, trouxe sempre as informações verdadeiras para a gente, que sempre fomos um dos veículos oficiais da instituição. Muito obrigada, professor Libardoni. Parabéns pela sua coragem, seu dinamismo aí, que apesar de lidar sempre com a situação adversa das dívidas e de outras questões que vinham sempre aparecendo, sempre teve aí vontade, sempre foi aí dinâmico no seu trabalho. Muito obrigada e parabéns, professor. Obrigado. Agradeço a vocês também pela atenção. Tá certo. O especial Unicruz TV de hoje, que trouxe aí então uma avaliação dos trabalhos do professor José Ricardo Libardoni dos Santos, desde 2008, aí, frente à presidência da Fundação Universidade de Cruz Alta, e uma conversa então da atual presidente, professora Enedina, aí, que assumiu no último dia 6, que foi empossada como presidente. Trouxe aí, então, este programa foi especial, trouxe essa avaliação, essas perspectivas. Nós nos vemos numa próxima edição. Até lá, tchau!